Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós estamos vivendo dias muito difíceis de serem vividos, em razão especialmente de falsas doutrinas que de maneira sorrateira têm entrado nas nossas igrejas e seduzido a vida de muitos crentes. Essa semana, por exemplo, nós conhecemos através da internet 2 vídeos de 2 grandes comunicadores do Evangelho, conhecidos nacionalmente, anunciando que não há necessidade de casamentos oficialmente instituídos para que a relação sexual seja praticada. E ele defende a ideia de que é possível, sim, manter relações sexuais fora do casamento, com a consciência limpa, porque casamento não depende de instituição, de oficialização do matrimônio. Uma falácia, uma mentira, doutrina de demônios. E falo isso com muita segurança, porque a Escritura, ela valoriza o casamento e valoriza a relação sexual dentro do casamento. Fora do casamento, a relação sexual é tratada pela Escritura como adultério, fornicação, impureza, lascívia, paixões infames e outras descrições pecaminosas dadas pela própria Escritura. Outro comunicador do Evangelho defendeu nessa semana, e o vídeo está espalhando pelas redes sociais, que Deus, ao enviar Jesus para morrer naquela cruz, Ele dispôs de salvação a todos os homens. E o pior, não apenas defendeu o universalismo, que é uma falsa doutrina, ele também defendeu a ideia de que na humanidade não há mais pecado, usando um texto indevidamente, fez uso de um texto em 1 João, dizendo que Cristo, ele anulou, ele apagou todos os pecados. E com esta teoria, com essa tese, ele está jogando fora, ele está menosprezando a realidade do inferno, ele está negando a eleição, ele está negando a depravação total do homem por causa do pecado, ele está negligenciando ou ignorando a necessidade da nossa santificação, porque nós já não temos mais pecado, não há mais necessidade de santificação. E o pior, que por causa da celebridade desses nomes, eu testemunhei muitos crentes dando apoio para essas teorias. Foi pensando em questões como essas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no verso 51, verso 52 de Mateus capítulo 13, em que Jesus está defendendo qual é a conduta daqueles que são discípulos de Jesus. O texto diz assim: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Para entendermos, nesse breve tempo que nós temos, esse texto, é necessário voltarmos ao capítulo 12, em que veremos Jesus iniciando uma nova etapa no seu ministério. Jesus, ele chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados por causa do pecado, propondo-lhes descanso eterno. E ele faz isso porque o próprio texto do capítulo 12 o apresenta como sendo o Senhor do sábado. E a partir desse momento, verso 9 ao verso 13, Jesus, naquele dia de sábado, ele faz uma cura. A partir do verso 14, nós vemos os fariseus conspirando contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. E o verso 15 disse que Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, e muitos o seguiram, e a todos ele curou, mesmo em dia de sábado. O que está começando a acontecer no ministério de Jesus é um declínio da sua popularidade na região da Galileia, por ocasião da mensagem e das suas obras pregadas e também realizadas em dias como o dia de sábado, em que os judeus entendiam
por uma interpretação literal da lei, que não era possível fazer nenhum esforço, não era possível fazer nada no dia de sábado, porque estariam infringindo, negligenciando ou violando a própria lei de Moisés. E Jesus prega o evangelho do reino de Deus e faz muitas curas. A partir daí, ele passa a ser perseguido pelos fariseus e também pelos escribas. Jesus, de uma maneira muito inteligente, resolve ensinar as verdades do reino de Deus através de parábolas. E aquelas mesmas multidões que o seguiram são encontradas aqui no capítulo 13, verso 1 e verso 12. Aquelas multidões era tamanha que Jesus entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, ouvindo Jesus, interessadas em ouvirem as verdades espirituais anunciadas por Jesus com respeito ao reino de Deus. É nesse capítulo que nós encontramos pelo menos 8 parábolas, e cada uma dessas parábolas vai comunicar àqueles discípulos e a nós nessa noite verdades espirituais que confirmam Jesus como Senhor, como Rei deste reino. Este que deveria ser anunciado por esses mesmos discípulos. A primeira parábola que Jesus comunica é a parábola do semeador. Essa parábola mostra que a palavra comunicada ela é recebida de maneiras diferentes, mas há um grupo de pessoas sobre os quais a palavra é anunciada que faz com que esta mensagem ela seja levada adiante. Esse grupo ele é fértil para receber a palavra do Senhor. A segunda parábola é a parábola do joio. Essa parábola mostra a ideia de que os justos estão no meio daqueles que são aqui figuradamente apresentados como joio. E esta mistura, esta convivência entre justos e injustos será tolerada até aquele dia em que o Senhor Jesus voltar e definitivamente separar aqueles que são justos. A terceira parábola diz respeito ao grão da mostarda. Essa parábola, ela mostra como uma suposta insignificância se torna tão majestosamente notada. O grão de uma semente de mostarda, tão pequena, tão aparentemente insignificante, quando depositada no lugar certo, produz frutos que são gloriosos. A parábola do fermento mostra, é uma outra parábola, a quinta parábola, mostra o poder transformador do reino de Deus implantado na vida dos crentes. Como o reino de Deus, quando ele chega na vida dos humildes, dos simples, e por que não dizer, como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, quando esse reino chega à vida dos crentes, como esses crentes, considerados loucos, humildes e simples, são transformados em pessoas sábias, tementes a Deus, firmes na fé e perseveram mesmo diante da morte. A outra parábola, a quinta parábola é a parábola do tesouro escondido, mostrando que o reino de Deus está oculto para alguns, mas ele é revelado para alguns de uma maneira muito particular. A parábola seguinte parece ter a mesma intenção, mas ela tem uma particularidade, que é a parábola da pérola de grande valor. O reino de Deus é semelhante a uma pérola, que justifica nós abandonarmos todo o valor à parte do reino de Deus, por causa do reino de Deus, de modo que aqueles que encontram o reino de Deus, já se colocam à disposição de deixarem tudo como os discípulos deixaram ao receberem um chamado de Jesus à beira do mar da Galileia. E a penúltima parábola que nós temos é a parábola da rede. A ideia de que muitos serão colhidos, muitos serão alcançados pela palavra, muitos sofrerão os benefícios da chegada deste reino, mas haverá um dia em que estes serão separados, os justos e os injustos, de maneira definitiva. Chegamos no texto que nós lemos, o verso 51, Jesus faz uma pergunta àqueles discípulos: vocês entenderam todas essas coisas? Ora, compreendendo esse contexto, Jesus não está aqui se referindo àquela parábola das redes. Jesus está aqui se referindo às 7 parábolas que ele havia comunicado àqueles discípulos. A resposta dos discípulos fora positiva. Sim, nós entendemos. Pois bem, vocês entenderam. E vocês entenderam por pelo menos 2 situações. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 13,
nós entenderemos no verso 11, por que aqueles discípulos compreenderam aquelas parábolas, aquelas histórias que Jesus extraiu do cotidiano dos judeus para comunicar verdades espirituais a respeito do reino de Deus. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. E poderíamos perguntar, mas por quê? Por que que aos discípulos é dado conhecer os mistérios, é revelado ou são revelados os mistérios do reino de Deus, mas a outros esses mistérios não são revelados? A resposta está aí no capítulo 6 de Isaías, no próprio texto, capítulo 13, verso 14. É um cumprimento profético, e Jesus reafirma isso no verso 34 e 35, fazendo referência a um texto que se encontra em Salmo, capítulo 78, por uma questão profética. Nem todos vão compreender as verdades espirituais do reino de Deus, mas aqueles que é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, Jesus no verso 52 dá uma palavra, que é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e é apenas uma argumentação que eu gostaria de apresentar aqui nesse texto. Primeiro, Jesus diz, por isso, ou seja, porque vocês entenderam, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Os escribas, eles eram responsáveis pelos registros, pelos documentos nos tribunais do povo de Israel. No período interbíblico, isso foi muito praticado, porque eles passaram por uma transição política, de uma transição política para uma transição religiosa. Esses escribas que antes eram especialistas na gramática, daí porque a palavra escriba no grego significa gramateus, da onde tiramos a palavra gramática, eram pessoas instruídas, bem preparadas na letra, pessoas capazes de interpretar os textos antigos, eram pessoas especialistas nos textos. E eles aqui no período interbíblico, eles passam a se envolver com questões religiosas, e eles saem da Babilônia com essa característica religiosa também. Esdras, por exemplo, era um escriba, segundo o texto, e ele era treinado, ele era instruído, ele era versado na lei do Senhor. Os escribas eram pessoas especialistas na palavra de Deus, na palavra antiga, o Antigo Testamento. Mas esses escribas aqui, eles não são escribas comuns. Esses escribas sobre os quais Jesus está se referindo, não eram escribas comuns, aqueles que inclusive eram especialistas em defender a causa daqueles que eram acusados por causa de pecados cometidos contra a lei de Moisés nos tribunais da Judéia. Esses escribas aqui não eram pessoas apenas informadas sobre questões jurídicas, eram pessoas informadas, instruídas. Na realidade, a palavra versado aí é a palavra mateteus, que no grego é a mesma palavra traduzida no Novo Testamento como discípulos. Eles eram instruídos, eles foram discipulados, eles foram treinados, não com respeito a questões jurídicas do povo de Israel apenas, mas eles foram instruídos, preparados, eles foram discipulados com respeito às coisas do reino de Deus. E esses escribas aqui, que inclusive no capítulo 23 de Mateus, Jesus diz que estaria enviando a eles, aquele povo, escribas, e esses escribas seriam perseguidos por causa da mensagem que eles estariam comunicando. Esses escribas aqui são pessoas especializadas, preparadas com respeito às coisas do reino de Deus. Irmãos, esse escriba, ele é comparado no texto a um pai de família. Eu não sei por qual motivo o texto foi traduzido como pai de família, porque a palavra mais correspondente nesse texto aqui, na nossa língua portuguesa, seria um homem. Esse escriba é semelhante a um homem que tem um depósito, e desse depósito ele tira coisas novas e coisas antigas. O escriba comum era especializado apenas nas questões relacionadas ao Antigo Testamento, a Torá, o Pentateuco, e também os livros proféticos, os livros sapienciais, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eram pessoas dedicadas e especializadas em compreenderem essas coisas antigas. Essas coisas novas aqui dizem respeito à revelação de Jesus Cristo, que é encontrada através desses textos antigos. Jesus,
é a revelação, é o mistério de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, diz que o mistério de Deus é Jesus Cristo. A partir do Antigo Testamento, esses discípulos, olhando para Jesus, vendo os sinais que ele operava, a sabedoria que ele comunicava, até mesmo pelas parábolas, eles perceberam que das coisas velhas eram encontradas coisas novas, ou seja, a interpretação das profecias estava ali presente. Se você dá uma olhada com calma nas parábolas, você vai perceber que aquelas 7 primeiras parábolas no capítulo 13 de Mateus referem-se à chegada do reino de Deus, porque Jesus é o fundador do reino de Deus. Ele é o fundador do reino de Deus. E Jesus aqui comunica parábolas mostrando que o reino de Deus é uma realidade presente, como por exemplo, esse grão de mostarda, que mostra o reino de Deus como uma realidade presente. Mas também há parábolas, à semelhança da rede, que mostram uma realidade escatológica, de um dia em que haverá juízo sobre aqueles justos e também os injustos. E esta compreensão do reino de Deus, a respeito de Jesus e a chegada deste reino que Jesus está trazendo, esse reino que não é visível, esse reino que não é institucional, esse reino que não é fisicamente estrutural, mas esse reino que é espiritual, que transforma o mais terrível injusto, o mais terrível homem, num homem cheio do Espírito de Deus, cheio de amor e dedicado à vontade de Deus. Este reino, quando ele chega, ele faz dissipar todas as trevas, ele dá iluminação àqueles que são ignorantes a respeito da lei do Senhor. Esses que são sobrecarregados por causa do pecado, quando recebem essa revelação, quando recebem a chegada do reino de Deus em Cristo Jesus, eles têm as suas cargas pecaminosas depositadas sobre os ombros do Filho de Deus, e eles são verdadeiramente, ou seja, definitivamente livres. E esta compreensão a respeito das profecias e dos textos antigos só era possível àqueles que o próprio texto no capítulo 13, verso 16 diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nesse texto nós vamos encontrar juízo, nós vamos encontrar a realidade do pecado através da impiedade dos homens, nós vamos encontrar neste texto conceitos relacionados à eleição. Nós vamos encontrar neste texto a chegada de um reino através de Jesus Cristo, que é o perfeito homem e o perfeito Deus em uma só pessoa, Jesus Cristo. E a recomendação aqui de Jesus é a seguinte: vocês que estão entendendo essas coisas, que estão tendo compreensão espiritual a respeito dessas coisas, são semelhantes a esse escriba, que não apenas olha para os textos do Antigo Testamento, mas que são impedidos de enxergarem, de discernirem a chegada de Jesus Cristo, de enxergarem a chegada do reino de Deus. Vocês que agora estão percebendo como Deus em Cristo está executando a redenção dos eleitos, vocês são semelhantes a um homem que de um depósito tira coisas novas e coisas velhas. Porque aqueles que compreendem a verdade de Deus, aqueles que compreendem Jesus Cristo, têm o dever de comunicar todo o desígnio de Deus, e não apenas questões antigas do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento, como os judeus que não reconheciam Jesus. Jesus aqui está comunicando verdades que para a mente de um judeu era absurda. Por exemplo, o autor de Hebreus diz no capítulo 10 que nós devemos ter confiança para adentrarmos o Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Para um judeu, esta comunicação era escandalosa, porque todo judeu sabia que o Santo dos Santos, que era o setor, era o recinto mais íntimo do tabernáculo e depois do templo, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, com uma vasilha de sangue na mão, é que poderia entrar e aspergir o sangue sobre a arca da aliança, fazendo propiciação pelos pecados de toda a nação de Israel. Jesus, por exemplo,
Com a sua morte, Ele rasga o véu do templo, e todos os santos agora têm acesso ao Santo dos Santos, na presença do Senhor, pelos méritos do sangue de Jesus Cristo. Um judeu olha para a lei e fala: que absurdo, isso não pode acontecer, isso é um escândalo. E essa verdade só pode ser compreendida se, olhando para o texto do Antigo Testamento, tivermos a revelação dada pelo Espírito Santo com respeito a Jesus Cristo. Nós que compreendemos essas coisas e que fomos alvos dessas verdades transformadoras, temos o dever, meus irmãos, de abrir a nossa boca e de anunciar quem é Jesus Cristo e quais são as verdades que Ele anunciou aos seus discípulos, com base no Antigo e com base no Novo Testamento. Nós não podemos admitir nos nossos dias, não podemos admitir que nenhuma doutrina entre nas nossas casas, nenhuma doutrina entre nas nossas igrejas, nenhuma doutrina seja defendida por aí, corrompendo aquilo que a palavra de Deus comunica. E uma maneira adequada de fazermos isto é nos comportarmos como verdadeiros escribas do reino dos céus. Pessoas que se dedicam às verdades do Senhor, que investigam a palavra do Senhor, que estudam a palavra do Senhor e que não se acomodam ao conhecimento comunicado por aqueles que são oficialmente empossados como pastores, mas que individualmente todos nós estejamos dedicados a cada dia mais a palavra do Senhor, para comunicarmos com fidelidade. Este homem tira do depósito a medida certa das coisas velhas e das coisas novas. Se ele tira de uma maneira desproporcional, vai faltar. Se ele tira de uma maneira legalista, omissa, o povo vai ficar com sede e vai se tornar vulnerável à malícia daqueles que pregam outras questões que não são devidamente fundamentadas na palavra do Senhor. Devemos ser como aqueles dispenseiros fiéis à porta da despensa, comunicando as verdades do Senhor, as verdades do reino de Deus. Este reino que chega destruindo as obras de Satanás e libertando aqueles que estão debaixo do seu poder. Deus nos chamou como escribas para comunicarmos o evangelho todo do Senhor. Que eu e você, nessa presente geração, estejamos nos posicionando como verdadeiros escribas do reino dos céus, que tira do depósito coisas novas e coisas antigas e dispensa nessa geração as verdades do Senhor. E que assim, irmãos, cresçamos e estejamos protegendo as nossas casas e também a nossa igreja de falsos ensinos que estão sendo comunicados por pessoas que um dia foram muito respeitadas na nossa nação, mas que hoje estão sutilmente seduzindo muitos crentes a enveredar por um caminho que o Senhor proíbe. Abramos os nossos olhos e sejamos firmes na confissão da nossa fé e que o Senhor nos abençoe para a glória do seu próprio nome. Vamos orar. Pai querido, nós queremos aqui, ó Deus, suplicar ao Senhor poder do Senhor. Nós não podemos negar o seu poder, não podemos negar a atuação notável do teu Espírito na nossa própria vida. Dá-nos um coração aberto, Senhor, para mergulharmos nessa realidade que o Senhor preparou em Cristo Jesus e estarmos dispostos a comunicar as verdades do Senhor. Dá-nos ousadia, autoridade na palavra do Senhor, sede na palavra do Senhor, para comunicarmos a sua palavra, Senhor, de acordo com aquilo que já recebemos. Prepara-nos para o discipulado, prepara-nos, ó Deus, para instruir outros, mas primeiramente faça isso conosco como escribas versados no reino dos céus. Abençoe, Pai, todos os homens aqui presentes, pais, esposos, que primeiramente eles sejam atingidos pela força dessa palavra, Senhor, para que no ambiente das suas casas eles sejam audaciosos, corajosos e se posicionem como verdadeiros sacerdotes e líderes da sua casa, pastoreando os seus, guardando os seus, instruindo os seus, para que um dia não vejam os seus se perdendo na beira pelos caminhos que o Senhor não preparou para que andassem neles. Abençoe assim toda a sua igreja nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.